Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Eólica Offshore Inteligente, o nosso podcast, e recebemos aqui um convidado ilustre, que é o Daniel Lamassa, hoje atuando na Mingyang. Daniel, a gente já vai pedir para você se apresentar, mas antes de pedir para você se apresentar, a gente quer falar um pouquinho desse podcast. Esse podcast foi um podcast criado para promover a energia eólica offshore, a utilização da inteligência artificial e também da robótica, junto com o meu amigo Matheus de Paula, que está aqui, e o Yara Gonçalves. Matheus, antes da gente passar para o Daniel, você quer dar uma palavra? Antes de passar pro Daniel, a gente só queria também ressaltar, né, que no link da nossa bio dá para ter acesso ao sumário executivo, né, do nosso livro, e que logo menos o livro será lançado, já está em fases finais aí de... Sem dúvida. Breve nós colocaremos na descrição dos episódios o acesso para esse livro com as informações aprofundadas sobre inúmeros temas associados a eólicas offshore e também inteligência artificial e robótica. Antes da gente começar, eu quero dizer que a gente tem uma parceria com a marca Use o Vento do nosso amigo Adriano. Se vocês quiserem acessar, basta procurar o site que vai estar na descrição, mas a gente tem um cupom de desconto que a gente vai deixar disponível. Basta vocês colocarem @EFinteligente, vocês conseguem 12% de desconto nas camisetas que os nossos participantes do podcast acabam recebendo uma sempre depois de cada um dos nossos episódios. Então a gente queria agradecer ao nosso amigo e parceiro Adriano por fornecer esse apoio e agora passar a palavra pro Dani. Dani, se apresenta pra gente, conta um pouco sobre a sua trajetória e o seu processo aí na indústria eólica e eólica offshore. Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com duas autoridades especialistas do setor de eólicas offshore, inteligência artificial e robótica, muito bacana. Então, eu sou Daniel Lamassa, eu sou Business Development Manager da Mingyang. Minha trajetória, eu comecei do outro lado, eu sou engenheiro de petróleo, então Começou do outro lado do jogo. Exatamente, agora eu estou destilando um pouquinho, estou chegando aqui nas eólicas offshore, mas eu participei também, formei em engenharia de petróleo, participei muito do setor do gás natural. Aí depois eu entrei no governo do Estado de Janeiro como subsecretário de energia, fiquei quase 4 anos lá e recebi essa oferta aí para poder entrar no time da Mingyang na parte de novos negócios. A Mingyang é uma empresa chinesa, tá? É uma das maiores fabricantes de todos os equipamentos de energias renováveis do mundo, vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas a Mingyang ela fabrica equipamentos aerogeradores para eólicas offshore, eólicas onshore, eletrolisadores para a produção de hidrogênio, o BESS, né, que é o sistema de armazenamento de energia para bateria, painéis solares para satélite, enfim. É uma empresa completa aí no ramo de energias renováveis. Fantástico, Dani. Para nós é um enorme prazer receber você nesse momento da sua trajetória. Saiba que você é uma pessoa que a gente admira muito e ter você nesse podcast é um privilégio. Bom, o Matheus preparou algumas perguntas junto comigo e a gente quer saber um pouquinho, né, Matheus? Conta aí, qual é a primeira pergunta que a gente tem pro Dani? Então, já que o Dani já falou um pouco da trajetória, que hoje ele faz parte, né, dessa fabricante gigante que atua em diversos elos da cadeia aí de renováveis, a gente gostaria de saber um pouco, né, especificamente no contexto de offshore, como que está a evolução das turbinas, né, dentro da Mingyang e qual que é a perspectiva que a Mingyang tem aí para os próximos anos em questão de incremento da tecnologia, enfim. A gente gostaria de saber um pouquinho. Excelente. Obrigado pela pergunta, Matheus. A Mingyang é a maior fabricante de aerogeradores offshore do mundo, tá? Mais ou menos 1/3 do mercado chinês é nosso. Então, quando a gente fala de 1/3 do mercado chinês, é quase que 1/3 do mundo. Você pega todos os números, a China está muito à frente na questão de gigawatts instalados com o resto do mundo. E a Mingyang ela é uma empresa que, por volta de 2006, 2007, que ela começou a entrar nessa questão das eólicas, tá? Focado nas eólicas offshore, então isso é muito importante comentar, porque até os nossos equipamentos onshore, eles são offshore um pouco menor. Então, ele é muito robusto, questão de OEM, não quebra nunca, enfim. Porque no Mar do Sul da China, que é onde está a sede da Mingyang, é uma das áreas que tem mais tufão no mundo. Então, a tecnologia da Mingyang é a melhor tecnologia anti-typhoon. Ô, Dani, eu estive lá, desculpa te cortar. Sim, exatamente, você viu com seus próprios olhos. Então, a tecnologia da Mingyang faz com que a máquina seja muito robusta. Mas o que eu queria comentar é que desde que a Mingyang entrou no setor de eólica, os equipamentos eram muito pequenos. Isso que é quase 30 anos atrás, né? Era realmente... Não, desculpa, 20 anos atrás, eram muito pequenos. E hoje em dia está crescendo. Então, acho que a tendência do setor de eólicas offshore
não só da Mingyang, mas como todas as fabricantes, é cada vez mais ter equipamentos maiores para que você possa não ter muito custo com questão de transporte até o ponto fixo ali no meio do mar. Não precisa ter questão de OEM, não precisa ter várias embarcações para fazer OEM. Então eu acho que esse é a nova tendência e a Mingyang com certeza está na frente aí, como eu vou dar quase que um spoiler para vocês. Nossa, eu quero ouvir esse spoiler. E eu tenho que dizer e reiterar que o Dani tá falando uma coisa que me surpreendeu muito quando a gente foi pra Guangdong, certo, Dani? Isso. O nome da localização, onde tem a fábrica da Mingyang. A gente teve a oportunidade de ver toda aquele envolvimento industrial em volta da fábrica que realmente mostra a pujança da Mingyang, a pujança do crescimento dessas turbinas eólicas offshore, cada vez mais preparadas para escalar a transição energética, né? Para cada turbina eólica offshore são 2 turbinas eólicas onshore, né? Então a gente tem um interesse grande de entender como essa escalabilidade acontece, né? Então, Dani, eu queria... Você já falou um pouquinho sobre a Mingyang, mas queria entender, assim, os próximos passos da Mingyang em relação às eólicas offshore do mundo. O Feng estava num dos nossos episódios, ele falou sobre Ocean X e tal. Cara, quero escutar sobre isso e entender um pouquinho mais, cara. Exatamente. A Ocean X é a nossa joia da coroa ultimamente, porque é uma tecnologia que ela é patenteada da Mingyang, tecnologia nossa. A Ocean X é uma plataforma flutuante em formato de Y, tá? A plataforma em si. E são dois aerogeradores no mesmo em formato de V. Então, nessa Ocean X que o Fang comentou, ela é 16.6 MB, 8.3 MB em cada. E já é algo totalmente disruptivo, né? Tá ganhando todos os prêmios possíveis. Nesse 1 ano que ela já está no mar fazendo testes, ela está operacional, full scale, porém não comercial ainda, mas está ganhando todos os prêmios. E a Mingyang também, hoje em dia, ela tem a maior comercial do mundo, que é 18.5 MB. Então também já tem vários pedidos para esse equipamento, que a gente vê que é a nova fronteira. Não é à toa que, quando a gente conversa sobre os projetos piloto aqui no Brasil, o pessoal está querendo colocar a de 18, porque já faz sentido você fazer um projeto piloto com a maior do mercado hoje em dia. Só que o spoiler que eu gostaria de dar é que há 2 semanas atrás, que eu falei que é quase um spoiler, na China Wind Power, que é a maior feira de eólicas do mundo, a Mingyang ela revelou 2 novos equipamentos nossos. Um é a Ocean X Classe Y, que tem 50 MB. Meu Deus, são 25, 50 megas? São 25 MB em cada rotor. O Fong guardou essa informação no último episódio que a gente entrevistou ele, porque ele falou que tinha uma surpresa na Mingyang, a gente tá entendendo. 50 MB, 290 metros de rotor, ou seja, de ponta a ponta de pá, são 290 metros. Só que como a plataforma ela é um formato de V, da ponta dessa pá à ponta dessa pá são quase 800 metros. É uma coisa absurda. Aí pergunta, por que tão grande? Né? Por que as empresas estão querendo chegar em tamanhos tão grandes? Foi o que eu comentei. Você monta essa plataforma, esse equipamento, né, no porto, né, porque por ser flutuante você tem essa facilidade. Você não precisa ter vários rebocadores para levar em vários pontos diferentes, porque ficam longe, ficam pelo menos 40 milhas aí do porto, né? Então, imagina, você tem que levar vários aerogeradores, então você tem várias idas e voltas de embarcações. Essa você só tem alguns, por questão do tamanho e do peso, mas só leva apenas um lugar. OEM, não precisa também uma embarcação em vários pontos diferentes, só vão na mesma plataforma, atraca ali e consegue fazer toda a OEM. Então, meio que o céu é o limite, né? E tem uma outra questão que é a questão de espaço. Hoje em dia, se você bota uma plataforma de 50 MB, é um projeto. É quase que um projeto onshore, né? Então, você não precisa ter vários campos, né, no mar. Você pode ter uma plataforma dessa, 1, 2. É lógico que a China consegue absorver esse tipo de equipamento. Outros lugares do mundo podem ter um pouco mais de dificuldade, mas Europa a gente tem também, Estados Unidos e aqui no Brasil, por que não, né? Aqui existem estudos e a gente tem muito lugar realmente para plataformas fixas, mas a flutuante também é algo que a gente quer, pelo menos no futuro, a gente almeja chegar porque a gente consegue colocar mais eólica offshore aqui na nossa costa. E no mesmo dia que a gente fez o lançamento dessa Ocean X Classe Y, que é a de 50 MB, a gente também lançou a Ocean X Classe M,
que é apenas uma flutuante de 25 mega, que também é algo que é totalmente disruptivo. Apenas uma, né? De 25 mega. Exatamente. Fantástico ouvir isso, Dani. E aí, só para entender, quais são as que estão em operação comercial da Mingyang? Se você puder comentar, é claro, seria interessante. Hoje em dia, de offshore, a gente tem os tamanhos, lógico que eles variam bastante, mas as maiores de 14 e 18.5 mega. Comercial, tá? Operacional tem a Oceanex, eu comentei que é 16.6, que ela está em fase de testes e possivelmente ano que vem ela já vai entrar em linha comercial. Ou seja, a gente escala a transição energética com turbinas cada vez maiores, né? Óbvio, as turbinas maiores geram alguns desafios, né? Não sei se vocês têm visto esses desafios. O que você acha, Dani, sobre os desafios dessas turbinas? Não, existem desafios com certeza. Primeiro, questão de supply, né? Para você fazer a fabricação desses equipamentos, você precisa ter parques fabris grandes, né? Só, por exemplo, a de 18.5 mega na série é maior que um ônibus. Então, para você fabricar, para você transportar, você tem esses problemas. Quando é flutuante, você acaba com um problema que é você não precisa de ter grandes embarcações com grandes guindastes para você montar no alto mar, né? Você monta no porto, então você tem um benefício. Mas sim, existem realmente alguns constraints que podem fazer com que o mercado não se desenvolva para equipamentos desse tamanho em certos lugares do mundo. De novo, a China com certeza consegue absorver. E o Brasil, acho que no futuro também consegue absorver um desse tamanho. Principalmente porque a gente volta um pouquinho pelo que você falou também, né? A parte do Parque Fabril, ele está localizado próximo das costas, como em Guangdong, o que facilita o desenvolvimento desses projetos. Agora, para os internautas que não conhecem, o Dani estava falando da nacelle, que é essa parte aqui, né? Então, imagina o tamanho de um ônibus. Já parece um ônibus, né? Praticamente, né, Dani? Então, imagina uma nacelle do tamanho de um ônibus, né? Cada vez maior, né? Então, super interessante. E só eu puder também complementar alguma coisa aqui, que realmente lá na China, esse parque que você visitou, é muito interessante. O governo chinês, o que ele fez? Ele fez, ao invés de ele primeiro chamar os players, ele montou toda a infraestrutura portuária, montou o porto, pegou todos os lotes, depois ele foi para as empresas falando, ó, vocês querem estar aqui? Se vocês estiverem aqui, vocês vão ter benefício fiscal, vocês vão ter um acesso ao porto. É muito interessante, porque você, por exemplo, a Mingyang tem mais de 20 fábricas na China. Então, você tem nesse porto, você tem uma fábrica de pá, que você produz a pá, uma pá imensa, né? Mais de 100 metros. Ela já sai reta para chegar no porto. Então, não tem curva, não tem nada. Então, isso é muito interessante. E falando de fábrica, eu trouxe aqui um presente pro Matheus da Mingyang. Um presente? A gente tava... Que isso? Pra gente montar juntos. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui da Mingyang o comissionamento. Eu ainda não tinha. É o comissionamento em tempo real, Em tempo real. Vamos Pronto, ver se... olha aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Presente do Eólica Offshore Inteligente. Vamos abrir então, ó. Mingyang, pessoal, patrocinando o Eólica Offshore Inteligente. É um presente, na verdade, tá, pessoal? Antes que... Mas essa não é de 25 mega, essa não, aqui, né? Não. Senão a essa gente vai aqui, ter que sabe fazer qual um que é, comissionamento. Essa aí é a de 14. É a de 14? É. Fantástico. Então, vamos lá. É uma fixa de 14. Aqui, olha, pessoal. Então, ó, vamos mostrar aqui para as câmeras. As câmeras aparecem. Aqui, ó, nosso cameraman aqui nos apoiando. Tirar o... Tudo muito arrumadinho aqui que o Dani trouxe. E o desafio nosso, Dani, então, vai ser montar aqui enquanto a gente faz o nosso podcast. O Matheus já faz a próxima pergunta enquanto eu vou olhar o meu brinquedo aqui, né, gente? Enquanto o Matheus olha o brinquedo dele, né? A gente... dentro de tudo aqui que a gente falou, né? Qual que é o futuro agora que a Mingyang tá enxergando, né? Ela pretende fazer turbinas cada vez maiores? Ou como é que está esse planejamento aí para os próximos anos e também no contexto de Brasil, né? Pensando no Brasil, no próprio BWP, né? Já foi assinado alguns projetos pilotos e aí agora a perspectiva é que comece a caminhar, né? Com certeza. A Mingyang, ela é uma empresa que ela foi a primeira empresa fabricante de aerogeradores chinesa a entrar no mercado europeu, mercado japonês, mercado sul-coreano. Então, é uma empresa que está sempre entrando em novos mercados. E o Brasil é um desses novos mercados que nós estamos entrando. E um exemplo bem interessante, a Mingyang fez o primeiro projeto de eólica offshore do mar Mediterrâneo. Era um projeto piloto na costa da Itália. Eram 10 turbinas de 3 megas, então bem pequeno, 30 megas. Bem nearshore, era coisa de nem 100 metros do porto.
E é um projeto que 3 anos depois virou um projeto comercial e a gente está instalando uma fábrica na Itália. É o que a gente pensa no Brasil. O Brasil ele tem capacidade de, o projeto piloto, você começar sendo um sandbox regulatório, sandbox de tecnologia, sandbox de licenciamento ambiental, para você testar tecnologias também, não só do aerogerador, mas embarcações, enfim. E fazer com que no futuro esses projetos virem comercial e possivelmente trazer uma fábrica aqui para as Américas, né? Então esse é algo que queremos replicar porque já deu certo em outros lugares. Vai trazer a fábrica assim, na caixinha, igual essa. Na caixinha. Ó, já montei aqui as pás e o hub. Vê se tá certo aí, pessoal. É aqui, né? Seguir as instruções. Não é? Bom. Matheus, ajuda aqui Agora você. ele coloca na série você aí. Tem uma... Ó, aqui é na série com heliponto, não é, Dani? Isso aqui é importante a gente mencionar, que ela tem um heliponto aqui, correto? Não, na verdade... Não é o heliponto, não. Isso aqui é apenas uma grade de proteção, né? Para você ter aqui, você tem alguns equipamentos aqui em cima, mas não é heliponto, não. Essa aqui você precisa vir com a embarcação e você ancora aqui no lado e tem uma escadinha que você sobe. Legal. E aí, Dani, uma das coisas que eu também me interessa muito é entender, a gente está falando sobre tecnologias e tudo, como essas tecnologias hoje elas podem até auxiliar no processo de desenvolvimento das turbinas e tudo. O Fão comentou sobre a utilização de digital twins, mas também tecnologias de operação e manutenção para modificação da posição da nacelle. Cara, vocês estão estudando alguma coisa na Mingyang ou algo relacionado que você poderia comentar? Sim, tem 3 tecnologias que eu acho interessante para comentar. A primeira é da OceanX, tá? A OceanX, os Matheus aqui com certeza entendem muito mais do que eu entendo, mas quando você tem um aerogerador, você vira o aerogerador de acordo com o vento, fazendo um yaw system, né? Que você gira ali a cabeça da nacelle, né? A OceanX, ela é um pouco diferente, porque como ela é uma flutuante, são 3 boias, e você não consegue... depois é até interessante vocês colocarem uma imagem do OceanX para o pessoal ver, mas você não pode rodar a cabeça da nacelle, porque senão você pode fazer com que um aerogerador fique diferente para o outro. Então o que ela faz? Ela roda na boia. Né? Tem interferência, ela roda na boia. Então ela gira 360 graus na boia. Isso é uma tecnologia nova da Mingyang. Uma tecnologia muito interessante para se comentar é que na China nós temos um serviço que a gente chama de Digital Mingyang, que é que todos os nossos parques, né, isso lógico com o aval do cliente, com o cliente querendo esse pacote, todos os nossos parques eles são monitorados de forma digital, ou seja, na própria Mingyang e no computador do cliente, você tem todos os dados em tempo real do aerogerador. Então você tem questão temperatura, vento, migração de pássaro, e algo que é muito interessante que no Brasil seria necessário, que você consegue ter um controle utilizando questão do GPS que a Marinha Chinesa passa para a Mingyang. Quando está chegando alguma embarcação perto, por exemplo, 1 quilômetro da primeira aerogerador do parque, começa um aviso sonoro, falando, você está entrando em um lugar restrito, questão de segurança, você não pode chegar aqui. Se chega a 500 metros, automaticamente já ligam para a guarda costeira ir lá retirar essa embarcação de novo, por questão de segurança, não apenas para os equipamentos, mas com certeza para essas embarcações. É uma espécie de Muito monitoramento tecnológico, né? Isso. Dos quais a gente até teve a gente oportunidade até falou de falar de alguns, livro, né? Legal. Algumas formas de monitoramento. Olha, tá avançando aqui. Dani, a gente não vai colocar pilha agora, Não, porque beleza. a ideia aqui é montar o protótipo e a gente tá seguindo um caminho aqui legal. Não, então tá indo bem. Tá indo bem, não tá? Tô passando no teste? Tá passando o teste. Legal. Então, Matheus, faça as honras. Matheus e Dani, façam o comissionamento final aí. Agora, olha, pronto. Montamos a turbina de 14 megas, essa? Essa é de 14. Só girar. 14 megas. Não, ó, vamos precisar do apoio do Dani aqui Tem que ver direitinho. Tcharam! Turbina da Mingyang pronta para ser apresentada nos próximos episódios do Eólica Offshore Inteligente. Mas, Dani, a gente tá falando coisas muito legais aqui durante o nosso podcast e a gente poderia falar sobre fabricação e tendências dos fabricantes pra caramba até acabar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o futuro das eólicas offshore, o futuro da Mingyang, como a gente pode vislumbrar essa indústria
no horizonte dos próximos anos e nas possibilidades até que a gente tem aqui dentro do nosso país, porque a gente quer ver o Brasil deslanchar, né? Então, queria te ouvir. Eu acho que assim, a minha opinião vai muito com a empresa, que a gente vê que o mercado brasileiro é um mercado excepcional, que tem tudo para dar certo. Realmente ele está demorando um pouquinho mais do que a gente esperava, mas a gente entende que a burocracia é necessária e que no futuro a gente consegue já vislumbrar esses projetos acontecendo. Existem diversos projetos com grandes desenvolvedores que vão ajudar muito aqui o nosso país, o desenvolvimento do país, né? Então, a gente aposta no mercado brasileiro. Não é à toa que o escritório da Mingyang Américas fica aqui no Brasil. A gente não cuida apenas de offshore, cuida, como eu comentei, de onshore, eletrolizador, bateria, solar, mas na parte de offshore a gente entende que o Brasil também é um dos grandes mercados mundiais. Então, eu acho que o futuro é brilhante, tá? A Mingyang tem apetite para estar aqui, a Mingyang vê com muito bons olhos e a gente entende que a gente tem tudo para, com certeza, ser o número 1 aqui no Brasil também. E com que os primeiros projetos aconteçam logo, a gente está aqui para ajudar. Um futuro de positividade e repleto de opções e principalmente opções da Mingyang. Isso, exatamente. Né? Interessantíssimo, Dani. Muito obrigado. Bom, Matheus, eu acho que a gente só tem a agradecer ao Daniel por ter feito um dos podcasts mais interativos aqui do nosso grupo, comissionando uma turbina em tempo real. Daniel, a gente comissionou uma turbina em menos de 30 minutos. Eu acho que isso mostra a capacidade e resiliência da indústria eólica offshore, né? Tá vendo? O mercado vive, tá vendo? Exatamente. O mercado vive. Muito bacana. Obrigado, então, Dani, pela sua participação. Conte sempre conosco. E a gente fica aí para os próximos episódios abertos para receber você, o Marco e toda a sua equipe da Mingyang aí no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.